A graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindo à nossa breve meditação de hoje. Nós vínhamos em uma série onde eu filmei anteriormente durante uma viagem nossa, mas estamos agora no mês de março de 2020, no meio de uma situação muito difícil que todo brasileiro com certeza está ciente. Então eu entendi que seria interessante parar e examinar alguns textos da Palavra de Deus fora daquela série e bastante concernente à situação que nós estamos vivendo no dia de hoje. Bem, não é a primeira vez que a humanidade passa por uma situação semelhante, não é a primeira grande doença que nós temos no planeta Terra e certamente não será a última vez que isso acontecerá. A palavra de Deus confirma isso. Contudo, é importante quando nós temos um relacionamento com Deus que tenhamos uma postura a partir da palavra de Deus a respeito não apenas desta situação, mas de qualquer situação de dificuldade, de tribulação, de luta, de problemas, de luto que aconteçam na nossa vida. E eu quero, em primeiro lugar, lembrar um texto muito conhecido, um texto muito famoso da palavra de Deus, que é o Salmo 127, particularmente os 2 primeiros versículos. Lá nós lemos: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Esse texto me remonta a uma frase de um famoso estadista inglês chamado Cromwell, que disse certa vez, na verdade ele está citando a frase de uma personalidade histórica anterior a ele. E ele cita essa frase dizendo: confie em Deus e mantenha a sua pólvora seca. Para mim o Salmo 127 fala dessas duas realidades. Você tem aqui a realidade do sentinela, do construtor, daquele que está fazendo a sua parte, está vigiando a cidade, está construindo a casa. Mas ao mesmo tempo o salmista diz que eles podem fazer a sua parte, eles podem cuidar e fazer aquilo para o qual eles estão ali naquela posição, mas se não for a parte do Senhor, tudo isso será inútil. Essa é uma ilustração perfeita da responsabilidade humana e da soberania divina, como que Deus e o homem trabalham em circunstâncias na nossa vida em perfeita harmonia. Contudo, mesmo que este sentinela fizesse um tremendo trabalho, mesmo que esse construtor fizesse um trabalho excelente, a participação do Senhor é condição sine qua non, indispensável para que eles tenham sucesso, para que eles sejam bem-sucedidos naquilo que eles estão fazendo. É óbvia a relação com aquilo que nós estamos vivendo hoje, é óbvia a relação com aquilo que Cromwell fala. Ele dizia: confie em Deus, mas deixe sua pólvora seca. A pólvora era necessária para a defesa da nação, para o ataque contra os inimigos. E hoje em dia nós estamos em frente a uma situação, e de novo isso se aplica a todas as situações da nossa vida, onde é necessário usar de discernimento, onde é necessário usar de tranquilidade, usar os recursos tecnológicos que temos ao nosso redor, enquanto oramos, enquanto intercedemos, enquanto confiamos que Deus está também ao nosso lado, principalmente Ele está do nosso lado. Esse equilíbrio, meus irmãos, ele falta muitas vezes em nossos dias. As pessoas acham que por causa de uma medida de segurança, por causa de seguir tal e tal conselho de suposto especialista, está salvaguardada. E quando na verdade isso é uma falácia, isso simplesmente não se confirma nos dados que nós temos visto. Você pode tomar todos os cuidados do mundo e ainda assim sofrer alguma coisa na sua vida. Por quê? Porque mesmo quando isso acontece, isso faz parte da permissão de Deus para a nossa vida. Mesmo quando isso acontece, isso faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Veja bem, ser plano de Deus, ser parte do que Deus faz, não nos exime do cuidado, mas deve nos dar um entendimento de que, se apesar do cuidado aquilo ocorrer, eu posso confiar que Deus está no controle de tudo aquilo que está acontecendo. Neemias foi um homem que também nos ilustra esse equilíbrio no seu trabalho com Deus. Lá no capítulo 4, a partir do versículo 16, ele está trabalhando com o povo de Jerusalém para a reconstrução dos muros, depois do cativeiro babilônico. E no versículo 16 nós lemos: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho,
A outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Mais uma vez, um exemplo de equilíbrio. Um exemplo onde o trabalho continua e a precaução continua, servindo assim a um propósito para que eles não fossem surpreendidos pelo inimigo. Finalmente, meu querido, eu quero recomendar a você, se você conhece a Jesus como seu Senhor e Salvador, que você aproveite essa oportunidade para chegar-se ainda mais perto do Senhor, para investir mais tempo com Ele. É algo que eu falo costumeiramente aos nossos jovens e adolescentes de nossa igreja, quando do período de férias, que não é o caso agora, mas quando do período de férias, eles têm em média 3, 4 horas a mais de sobra no seu dia. Invista em conhecer Deus, em ler a palavra, em tempo de oração, em ler bons livros. Não desperdice esse tempo com coisas frívolas. Da mesma maneira, hoje, uma vez que você talvez esteja impedido de seguir a sua vida normal em grande parte, invista isso em relacionamentos dentro da sua casa, em crescimento espiritual. Agora, essa palavra também vai se você não conhece a Jesus como Salvador. Sim, nós estamos em um momento de tristeza para muita gente. Estamos em um momento onde muita gente está tendo que se despedir de entes queridos por causa de uma doença, como acontece todo dia na história da humanidade. Então, é um momento também de pensar na nossa fragilidade e pensar na eternidade. Nós não sabemos quantas pessoas irão passar para a eternidade por causa desta doença ou por causa de outras questões. Agora mesmo, houve um terremoto num território na Europa. Portanto, as situações estão aí, a nossa vida é frágil. Tiago diz que a nossa vida é um sopro, uma neblina que passa muito rápido. Portanto, não desperdice também mais esse alerta de Deus sobre a minha fragilidade. Apegue-se ao Senhor, busque ao Senhor, aproxime-se dele de mãos vazias, mas de coração arrependido, disposto a receber nas suas mãos a graça de Deus para a sua vida. No mais, vamos confiar em Deus. Vamos manter a nossa pólvora seca e vamos ter certeza de que o nosso Deus continua no trono, continua tendo tudo sob o seu controle. A graça e a paz do Senhor Jesus.